Sejam independentes. Invistam no vosso conhecimento. Isto ninguém vai tirar. A partir do momento que nós investimos no nosso conhecimento, nós investimos no nosso desenvolvimento e moldamos o ambiente à nossa volta também. Sem imposição, sem seguir o que a sociedade impõe, mas acreditando no nosso potencial e correndo atrás do nosso potencial, porque nós temos muito potencial e temos muita coisa para mostrar ao mundo. Então invistam. Se tiver que estudar, trabalhar, façam, porque não é perda de tempo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast para Elas. Chamo-me Limocente Saugi, sou a host e fundadora do Podcast para Elas, esta plataforma que veio para ampliar vozes de mulheres, trazer histórias inspiradoras e temas interessantes para as mulheres. Hoje estou aqui para mais uma conversa com uma mulher. Ela é médica, nutricionista, artista plástica e várias outras funções que ela tem que vamos desenvolver e vocês vão perceber como é que ela é tão nova, mas já fez tanta coisa. Eu estou aqui mesmo impressionada com o percurso da minha convidada. Ela chama-se Joelma Baduro, mais conhecida por Jocarina. Jo, seja bem-vinda ao Podcast para Elas. Olá, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela empatia, por este carinho todo da equipe no geral. E é um prazer estar aqui. É um prazer enorme. É um prazer todo meu e da minha equipa. Estou muito feliz em receber-te aqui. Também. Te acompanho nas redes sociais já há algum tempo e tenho visto os teus movimentos, algumas atividades que tu postas e fiquei sempre muito impressionada com o que tu fazes. A capacidade de desenvolver várias atividades, várias profissões, né, que tu tens, na verdade, que hoje estou muito curiosa em perceber como é que tu fazes para gerir tudo isso. Mas vamos começar lá de trás. Jocarina, de Nampula, conta-nos como é que foi a tua infância, em que ambiente tu cresceste, que é para nós te conhecermos um pouco mais. Então, na verdade, a minha infância vem de Nampula. Eu nasci em Nampula, tive grande parte da minha infância também em Nampula, por conta da influência materna principalmente. Tenho a influência paterna também lá, mas tenho a influência paterna também cá no sul. Então a tua mãe é aqui do sul, o teu pai é de Nampula? A minha mãe nasceu em Nampula, o meu pai também. Entretanto, o meu pai teve também uma parte da família aqui no sul e a outra no norte. Mas os dois estão neste momento baseados lá e a minha criação também, principalmente da infância até a adolescência, foi basicamente lá, a maior parte das vezes. E é uma menina, né? Uma menina que foi criada num ambiente baseado em muita educação. Os meus pais, eles trazem uma bagagem também muito tradicional, posso assim dizer. Um pouco divergente, porque a minha mãe vem com uma bagagem cristã, o meu pai de uma bagagem muçulmana. E ter também um pouco destas duas religiões dentro do lar. No início, posso assim dizer que não foi tão fácil de lidar. Hoje nós já conseguimos ter um ambiente mais propício e sabemos respeitar as diferenças. Mas um aspecto muito importante que sempre esteve patente é a educação, posso assim dizer. A minha família sempre priorizou a educação, a escola. E olhando, por exemplo, para o contexto das mulheres em que nós vemos hoje em dia, ver uma mulher que teve um forte impacto familiar na educação é muito positivo. Tanto para mim quanto da minha irmã, somos duas. Vocês só são duas? Somos duas meninas e ambas seguimos a mesma carreira médica, porém nós atuamos em áreas diferentes. E dentro deste processo todo de formação, o meu pai foi uma peça-chave, porque sempre foi uma pessoa que esteve ali presente. Desde o meu ensino primário, por exemplo, eu lembro, o meu pai foi formado em engenharia mecânica e também por muito tempo foi docente de matemática. Então, ter alguém que conseguia ver os problemas, por exemplo, da escola, tentar resolver os exercícios, tentar puxar, por exemplo, as Olimpíadas de Ciência. Eu e a minha irmã sempre participamos e sempre tivemos muitos bons resultados. E tanto no processo também de preparação para o exame de admissão. Eu fiz o exame de admissão para a medicina, concorri para todas as universidades
E passei em todas. Ah, sério? Passei em 4 na altura, incluindo a UEM. E foi muito útil ver o estímulo dos nossos pais. Falo do meu pai, mas a minha mãe também teve, mas o meu pai esteve diretamente porque ele participava ativamente nas minhas fraquezas, tentar identificar, por exemplo, uma fase em que eu preciso focar mais no estudo, porque eu também praticava desporto. E houve um período em que as notas estavam mais baixas. Quando eu estava no 8º ou 9º ano, prestes a começar o 10º, ele disse não, para o desporto, porque eu estava a treinar voleibol e fazia parte da seleção e tudo mais. Então ele disse não, para e foca nos livros. Consegui fazer alguns cursos também complementares de língua, que ajudou-me a moldar, ajudou-me a ter ideia do quão a fase toda, a preparatória dos estudos faz toda a diferença quando nós temos o impulso de casa. E a tua mãe? A minha mãe é formada em Direito. Ela hoje atua também dentro desta área. No entanto, posso sim dizer que a nossa convivência familiar nunca foi assim tão próxima no início. A minha infância foi baseada com a criação dos dois, mas a minha mãe teve um tempo mais ou menos ausente de algum período por conta de questões de saúde também. E o meu pai acabou participando mais nesta fase da nossa educação. Depois houve uma fase em que ela voltou e conseguiu também estar presente neste processo todo. E hoje consigo ter ambas as partes diretamente na educação. E em que momento tu saíste na Nampula? Eu saí no meio da minha licenciatura porque eu optei por estudar em Nampula quando admiti. E por que tu optaste por Nampula, apesar de ter sido admitida em todas as universidades que tu concorreste, incluindo o UEM? Normalmente as pessoas sempre ambicionam ir para o UEM, não é? Incrivelmente, muita gente ambicionava, mas a mim não. Nesta fase eu fiz uma sondagem das universidades e também de alguns fatores que ligavam. Naquele momento, a universidade em que eu optei estava numa fase inicial e tinha por conta uma bagagem também de docentes, que não só incluía docentes moçambicanos, mas tinha docentes também cubanos e tinha uma influência também, uma possibilidade de fazer intercâmbio, que eu queria fazer muito intercâmbio fora do país. E eu optei por esta universidade e também porque tinha o apoio dos meus pais por perto. Estavas em casa. Não é fácil sair de casa a priori e começar uma universidade sem o apoio da família. Então eu consegui mensurar isto tudo com os meus pais e nós optámos por fazer lá. Mas depois de um tempinho eu viajei, fiz um intercâmbio no Brasil e terminei a licenciatura por lá. E quanto tempo ficaste no Brasil? Foi mais ou menos num período de 1 ano, que foi o último ano de licenciatura, mas depois eu fiz a ligação com a pós-graduação, que eu também já tinha começado a licenciatura no período em que estava a cursar a licenciatura em Medicina, já estava a fazer de forma paralela a nutrição. E depois só complementei com a pós-graduação em nutrição também no Brasil. E quanto tempo foi a tua pós-graduação? A pós-graduação levou 2 anos. E por que nutrição, Jo? Eu gosto. Gostas? Também estuda fitness? Não, eu acho Gostas que... de te alimentar bem? Isso, mas acima de tudo, eu consegui identificar alguns gaps que nós conseguimos ver no nosso dia a dia e eu consegui perceber o quão a nutrição a partir de mim pode influenciar também aquilo que seja a minha carreira, aquilo que seja a área que eu quero atuar. Eu já estava envolvida ao desporto na fase em que estava no 3º ano, principalmente no 3º ano de medicina. Já estava mais envolvida ao desporto, interessei-me muito pelo fisiculturismo, inclusive fui atleta de fisiculturismo por algum tempo e depois atuei apenas na musculação e outras áreas complementares, como a área do MMA e também do voleibol, que eu já fiz de uma forma mais intensa. E são áreas que consegui complementar e consegui perceber o quão a nutrição, principalmente focada ao desporto, é algo interessante e algo que Moçambique precisa. Interessante. Então, tu fizeste a tua pós-graduação no Brasil e voltaste para Moçambique. E depois de estar em Moçambique, o que é que fizeste? Comecei a trabalhar como médica e comecei a trabalhar como pesquisadora também, numa instituição de pesquisa. E ao trabalhares como médica, atuavas mais como clínica geral ou mais na área de nutrição?
Para a instituição que eu comecei a trabalhar, a priori, trabalhava como médica de clínica geral. E iniciei a carreira de investigação, que é uma carreira pouco conhecida, mas a área médica prioriza a carreira de investigação científica, virada para o contexto clínico ou epidemiológico, que tem a ver com a carreira médica também. E, de uma forma paralela, consegui atuar na área clínica para a nutrição também, num fórum de equilíbrio, talvez. Consegui fazer as duas coisas. E, atualmente, eu consigo conciliar essas 3 áreas. Inclusive, na pesquisa, já consegui incorporar a nutrição também. Sim, senhora. O que facilita. Deixa-me ler aqui para as pessoas poderem perceber. Pesquisadora na área de ciência de saúde, com pesquisas em desenvolvimento nas áreas de epidemiologia, saúde sexual e reprodutiva, nutrição e segurança alimentar. É extensivo. É extensivo. É bastante extensivo. Porque nós, na área de pesquisa, para quem não sabe, nós temos o Instituto Nacional de Saúde, que é a instituição-mãe. Exato. E dentro dele temos várias outras instituições que vinculam a pesquisa à saúde e podem atuar em diferentes áreas. Por exemplo, a área de nutrição e segurança alimentar envolve a saúde, mas também envolve outras áreas, por exemplo, o Ministério da Agricultura e várias outras entidades, tanto de educação, as universidades, como também o Fórum de Produção de Alimentos, genética alimentar, assim por diante. Entretanto, tu neste momento estás a fazer um doutoramento fora. Fora. Trabalhaste durante quanto tempo cá, depois de regressares do Brasil? Durante 5 anos e alguns meses. E depois estás numa bolsa? Foste por conta própria? Não, eu concorri para uma bolsa. Por acaso, foi uma bolsa muito competitiva. Por ser uma bolsa num país europeu, bastante desenvolvido. Envolveu uma etapa escandalosa de estudo desde o ano passado, e eu comecei com um pré-doutoramento, que foi uma fase de preparação, identificação de mentores também, que é muito importante, e depois mas tinha que elaborar um projeto do zero. Então eu elaborei um projeto do zero e depois fiz a aplicação. E foi aceito. Muito bom, parabéns. Obrigada. Estou impressionada, Jo. Não estão novas tantas coisas, mas dando continuidade, tu estás a fazer um doutoramento com duração de quanto tempo? O doutoramento, em média, leva de 4 a 5 anos. Exatamente, normalmente os doutoramentos são longos. São longos. Tu estás neste momento em que ano? Estou a fazer o primeiro ano agora. E tens que estar o tempo todo lá? Como é que funciona? Não, geralmente nós chamamos de doutoramento no sistema sanduíche, em que permite estar de forma parcial no local em que está a ser aplicado, ou a instituição que financia, ou a instituição académica, e parcialmente no local onde nós temos a base, quer seja do trabalho ou de colheita de dados. Também. Muito bom. Então, neste sistema sanduíche, quanto tempo tu passas lá, quanto tempo tu passas cá? Acaba sendo 50-50, quase. Mas, obviamente, que também depende da intensidade da atividade. Se eu tiver, por exemplo, em determinadas fases de atividades que recorrem muita atividade em Moçambique, tenho que estar mais tempo em Moçambique. Se eu tiver mais atividades no outro lado, eu acabo estando mais do outro lado. Interessante. E a parte da artista plástica, Jo, de onde é que vem? Fazes quadros lindíssimos. Obrigada, Lima, muito obrigada. Olha, a arte, por exemplo, eu não tenho formação em arte. Eu sou autodidata. Eu comecei a pintar desde criança. Sempre gostei de desenhos, de pinturas, tanto que quando eu entrei aqui, eu comecei a prestar atenção em cada detalhe. Eu sou muito assim. Eu olho para os ambientes, já começo a perceber como é que foi usado a técnica, o que é que está em volta. E eu gosto, sou muito apaixonada por arte. Mas lembro-me que quando estava na 12ª classe, eu cogitei a possibilidade de fazer arquitetura. Porque era muito boa a desenho e muito boa a matemática também. Mas depois, em concordância com os meus pais, com alguns professores, tentamos avaliar qual seria a queda. E acabei optando pela área de saúde, mas não deixei morrer a arte. Então acabo por pintar, desenhar, mesmo a decoração de interiores eu gosto.
Mas é algo complementar. Pois. E até em parte isto ajuda-me muito, porque a arte acaba sendo um refúgio que eu vou amadurecendo, vou usando como uma forma de moldar o meu estado psicológico também. Okay. Quando estou diante de várias sobrecargas, por exemplo, no estado profissional, etc. Interessante. Realmente, acredito que quando estás ali com o teu pincel e a tua tela, aquilo deve te relaxar, né? É um processo de desconectar também, e eu acredito que quase todos nós temos alguma arte dentro de nós que nós precisamos, sim. Meu Deus. Se nós tivermos que interiorizar, olha, Lima, provavelmente dentro de ti tens cá esta habilidade de comunicação, entre outras, mas pode ser que exista alguma arte dentro de ti que tu não tenhas ainda a capacidade de identificar ou explorar. Sim. Música, dança, poema, então várias no caso, coisas. Acho que é dança. Pois. Porque música, eu adoro cantar, mas a voz, infelizmente, os meus pais não me deram essa parte. Não, mas eu gosto muito de música. Não, faz sentido. Eu acho que sim, as artes têm esse poder, né? Esse poder transformador, esse poder de nos isolar de um mundo todo muito complexo, corrido. Quando estás aí a ouvir uma música, no banho a ouvir uma música, cantar, é relaxante de facto. Não, por acaso é. Então eu acabo usando muito esta componente e acabei por criar até uma empresa de arte que acaba por sendo uma forma também de alavancar a arte no sentido mais profissional. E tentando conciliar, porque não é fácil. E como é que a arte é recebida aqui em Moçambique? Como é que tu sentes? Tu, quando fazes as tuas exposições, tu tens pessoas que procuram pelas obras, que percebem, que têm curiosidade, que querem comprar. Qual é o teu sentimento? É assim, eu tenho um sentimento por vezes de tristeza, não só comigo, mas com vários artistas. A arte em Moçambique é subvalorizada. Eu já vi vários artistas plásticos na rua, super talentosos, e eles vendem a um preço extremamente baixo, principalmente aqueles que vivem da arte. E mesmo assim passam muito tumulto para vender. Muito tumulto. Então é algo que nós precisamos entender, o que é que está de facto a falhar, o que é que deve ser feito para apoiar. Sim. A todos que têm de alguma forma algum trabalho que envolva a arte, porque trabalhar com arte não é fácil e produzir algo com qualidade é ainda melhor. E nós vemos aqui vários artistas natos que não foram para a escola e têm um talento incrível, mas mesmo assim acabam por entrar em frustração, outros entram nas drogas. Eu inclusive já tive a oportunidade de ver vários artistas na rua frustrados. E houve um episódio que marcou-me muito, em que estava a chover e eu passei pela zona do Costa do Sol e tinham lá alguns artistas a vender alguns quadros. E um deles pediu para eu parar e disse, olha, paga o que tu tiveres. Eu preciso vender porque eu preciso pelo menos ter dinheiro para comprar pão. É triste. É verdade, é triste. É triste. Acontece muito. E eu que pinto, eu que sei o quão está ali a alma, está ali a dedicação do artista. E mesmo assim ter que passar por isso é mesmo de chocar o coração. É verdade. Então, olho para isso e é uma discrepância. Tive a oportunidade de ver algumas artes fora de Moçambique, como é que o mercado da arte comporta-se. E consegui perceber que nós ainda não temos uma estabilidade em termos de mercado da arte. E principalmente um acolhimento também aos artistas, quer seja aqueles de rua ou artistas mesmo formados, porque também existem, e tentar ver de que forma nós conseguimos intermediar isto. Para os mercados internacionais também. Mas o nacional tem que começar de nós. Exatamente, o nacional. Porque assim, a Lima, se eu digo-te, eu estou a vender o meu quadro por 20 mil meticais e olhas para o meu quadro, é original. Feito com todo o material original da minha autoria, e provavelmente vais a uma loja e vejo um quadro que vem da China a 3, 4 mil meticais. É muito mais fácil para alguns comprar aquilo ao preço mais barato.
do que valorizar o trabalho original, da biografia do artista. Pois. Então ainda temos estes problemas de identificar o valor da arte. Mas isso é porque as pessoas ainda não percebem o valor da arte, não percebem o impacto, o valor do artista. O que é que tu achas que falta mesmo? Eu acho que faltam duas componentes. A primeira componente é a questão de aprendizado e poder perceber até que ponto a arte deve ser valorizada. Pois. E termos já a iniciativa de olhar para um trabalho original e dizer este vale o preço que o artista impõe. Porque o artista é livre de colocar o preço, porque só ele sabe. Mas, por outro lado, também temos o poder da aquisição. Que, por vezes, se nós fizermos uma sondagem dos quadros mais caros de Moçambique, quem compra? São estrangeiros. São estrangeiros, uma boa parte. A maior parte. Se não for, provavelmente vem por uma instituição. Sim. Esses sim têm alguma capacidade de pagar. Vão buscar para colocar nas suas instituições. Isso. Ok, Jo, nós já falamos um pouco sobre as tuas áreas, as tuas diferentes profissões, mas eu quero perceber os teus sonhos. O que é que tu sonhas com todo esse conhecimento que estás a ir buscar? É uma procura, eu percebo que é uma procura muito interessante, porque muitas vezes não é fácil tu largares tudo ir viver fora, estudar fora, porque tu já saíste para estudar no Brasil, fizeste a tua licenciatura, fizeste a tua pós-graduação, vieste trabalhar, principalmente depois de trabalhar durante algum tempo. É mais difícil ainda voltar a estudar. O que é que tu sonhas? O que é que tu queres fazer com todo este conhecimento que estás a adquirir? Em primeiro lugar, eu olho para o conhecimento como uma bagagem, uma ferramenta para a vida. Porque eu olho muitas pessoas dizem, olha, já estudaste o suficiente. Dizem-te isso, não né? precisa estudar mais. Não, nós estamos a aprender dia após dia. E se tivermos a oportunidade, tivermos saúde, por que não aprender mais? E eu tenho visto esta barreira aqui, principalmente pelo lado das mulheres, ainda em Moçambique, que muitas mulheres às vezes se contentam com tão pouco e elas têm a capacidade para dar muito mais. Muito mais. Então, sei naturalmente que quando nós atingimos uma certa idade ou temos uma bagagem de responsabilidade, voltar a estudar não é tão fácil, mas eu acredito ainda que é possível ajustar algumas coisas quando nós temos vontade. Sim. Porque acho que parte daí. Pois. Onde é que tu pretendes chegar? O que é que tu pretendes alcançar? Se as minhas metas são X, Y, eu tenho que batalhar por isto para chegar até lá. Pois. Caso não, isto não vai acontecer. É como se diz, por exemplo, em relação à palavra sorte. Muita gente, tens sorte. Não, a sorte é baseada em duas coisas. A preparação e a oportunidade. Então, primeiro trabalha na tua preparação e depois busca a oportunidade. Aí sim, alcançamos a sorte. Muito bom, interessante. É Preparação muito e oportunidade, né? Preparação e oportunidade. De facto, se tu ficas sentado em casa, não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer absolutamente nada. Então, tu estás, tu achas que tudo isto que tu estás a fazer, o investimento na tua formação, na medicina, nas artes, o viver fora também, por si é uma formação, porque aprende-se muito, está exposta a diferentes culturas, diferentes ambientes, então tudo isso nos ajuda a crescer e a nos tornar mais maduros. Mas como mulher, eu devo confessar aqui que de facto tens razão, às vezes não é uma decisão fácil, principalmente quando temos muitas responsabilidades, mas quando eu vejo mulheres como tu, outro dia fiz um podcast com a doutora Celina e ela dizia que foi fazer o mestrado dela fora quando tinha um bebê pequeno, deixou com a irmã e foi criticada, porém foi. Hoje ela é PCA de um dos maiores bancos deste país. Pois. Então é a preparação que tu falaste e a oportunidade que vem a seguir. E ela está preparada para agarrar aquela oportunidade. Há dias eu recebi uma mensagem, fiquei tão feliz, de uma jovem que assistiu o podcast da doutora Celina e disse: olha, Lima, eu vim te agradecer porque a história da doutora Celina
deu-me uma esperança muito boa, porque eu, neste momento, ganhei uma bolsa e tenho um filho pequeno e sou casada. É daqueles momentos, eu como mulher, como mãe, acredito que é das decisões mais difíceis de se tomar. Mas é importante, né? É importante termos esta preparação. Mas o que é que tu sonhas, Cho? O que é que tu queres ser um dia? O que é que tu queres fazer quando voltares, depois de teres o teu doutoramento? De que forma é que tu queres contribuir para o crescimento do país? Para ti, como pessoa, como mulher, mas também como país. O que é que tu almejas contribuir? Um aspecto importante que eu gostava de salientar é que, por exemplo, pouca gente tem conhecimento em relação às ferramentas que o doutoramento pode dar. Pois, isso é verdade. Um doutoramento dá ferramentas de poder perceber os problemas que o país tem e poder desenhar um projeto, por exemplo, para implementar este projeto ou avaliar a implementação de algum projeto ou desenhar alguma área de atuação, quer seja clínica, quer seja na área de pesquisa, quer seja na área de educação, assim por diante, e poder intervir nos problemas diretamente. Tanto que nós temos diferentes áreas, temos os ensaios clínicos, por exemplo, que é para a identificação de uma vacina, identificação de um medicamento, identificação, por exemplo, agora está-se a estudar muito a diferentes terapias para o cancro. Exato. Então, dá esta ferramenta. E depois, a partir disso, moldar o que é que nós pretendemos fazer. Por exemplo, no meu caso, eu tenho duas ferramentas importantes. Tenho a área de medicina e tenho a área de nutrição, que são as áreas que eu atuo de forma paralela, e tento buscar solução para uma delas, dependendo da área em que eu estou e da fase em que eu estou. E com o doutoramento eu consigo pensar em diferentes perspectivas. O que é que está a acontecer? Vou dar um exemplo muito claro. Para a parte de saúde sexual reprodutiva, nós temos alta taxa de contaminação de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente na população jovem. Nós temos programas de educação sexual nas escolas. Será que eles estão a funcionar? Será que existem mecanismos de disseminação disto? Será que os outros ambientes que os jovens frequentam também estão acautelados? Será que as famílias estão acauteladas? Então, dá para olhar em diferentes perspectivas e ver onde está o problema e intervir. O mesmo acontece com a nutrição. Temos o problema agora crescente da obesidade, sedentarismo. E não só a obesidade nos adultos, temos a obesidade infantil, que é um problema que está a começar. Então, se nós queremos uma criança livre da obesidade, temos que educar os pais. Temos que educar o ambiente escolar. Temos que educar o ambiente que a criança frequenta. Então, com base nessas áreas de atuação, nós podemos desenhar estratégias de atuação. E não só, porque eu recebo os pacientes, trato, mas eu não estou a tratar a base. Por exemplo, no consultório eu posso educar, olha, cozinha desta forma, tens que consumir isto, tens que fazer esta medicação, assim por diante. Mas se o ambiente externo está contaminado, entre aspas, não ajuda. Então as estratégias também viradas para âmbitos mais amplos de doutoramento incluem esta possibilidade de pensar num problema e desenhar solução para atuar. Incluindo as famílias, a sociedade como a sociedade. Acaba sendo um estudo multidisciplinar, porque envolve várias entidades, desde o governo, desde entidades que são privadas ou escolares, académicas, assim por diante. É interessante. Jo, nós quando chegamos numa determinada idade, de uma forma geral, o nosso relógio biológico começa a apitar. Como é que está o teu relógio biológico? Está tranquilo? Está a começar a agitar? Ou estás muito concentrada no teu Eu acho que eu estou muito concentrada. Já estive assim numa fase de pensar o que é que está a acontecer. Mas neste momento não. Eu sou uma pessoa muito focada. Muito focada. Se tu me colocas algo na mesa e dizes tens que executar isto e eu vejo a necessidade de fazer isso, eu vou focar 100%. Então, neste momento, o meu foco está em estabilidade profissional. 100%. Obviamente que eu olho para todas as áreas à volta, mas o relógio biológico está controlado. Está controlado, né? Ainda há tempo, Alima. Eu sou muito jovem. 18 anos agora. Olha.
Não é possível. Olha, o teu rosto, o teu corpo é de 18 anos, sem dúvida. Mas a olhar para tudo isto aqui, com certeza não cabe. Não, mas cabe. É tempo. Mas olha, já tocando neste ponto, nós temos um problema cultural de pressionar a mulher a fazer algumas coisas só porque a nossa geração passada, os nossos avós, bisavós faziam. Estamos em constante evolução. É necessário nós olharmos para isso. A mulher de antigamente teve a sua fase, teve a sua influência. Neste momento nós temos uma influência diferente. Temos que olhar para a mulher no contexto social, no contexto de educação, no contexto familiar também, mas sem colocar barreiras, sem colocar metas. Cada mulher coloca a sua própria meta. Acho que isso é muito importante. E não olhar para aquilo que a sociedade às vezes quer. A sociedade vai impor, mas a sociedade não vai arcar com as consequências. Somos nós. Então nós temos que ditar as nossas metas. Se é fase para estudar, estuda. Se é fase, por exemplo, para casar, casa. Se é fase para ter um bebê, se é para ter 20, tenha. Mas tudo cronometrado com as metas individuais. Acho que isso é muito importante. Ter as metas individuais isso, bem claras. Aquilo que eu quero em cada fase. Isso, e não deixar influenciar. O meio externo tem muitas opiniões. Sim, muitas opiniões. Porque faz isto, faz aquilo, não. Cada um sabe. E acho que é importante a mulher ter o poder de olhar para a situação e dizer, não, eu estou no controle da minha vida. E eu vou seguir a forma como eu cronometrei. Muito bom, eu imagino, Jo, quando tu vais a Nampula, essa filha do Senhor Badur só estuda. Não, olha, eu venho do norte. Exatamente, ainda mais. As minhas tias, principalmente a minha mãe, por acaso, ela é muito mais tranquila. Okay. A minha mãe, neste momento, está numa fase muito tranquila, mas o problema são as tias. Sim, que estão a fazer pressão. As tias, porque fulana é prima de não sei quê. Mas o que está a acontecer? Será que ela não quer? Olha, me diziam que eu não fazia filhos. Mas isso! É verdade, diziam-me. Porque eu fiz o meu primeiro filho com 28 anos. Então, para elas era um absurdo. Era um absurdo. 28 anos. Mas eu também tinha muito esta questão da meta. Da meta. Eu queria estudar, depois de estudar, começar a trabalhar. Depois de eu ter condições básicas, eu queria muito ser mãe. Isso sempre esteve nos meus sonhos. Mas eu queria ser mãe no momento em que eu achasse certo, que eu determinasse como o momento certo. E para mim, o momento certo seria um momento em que eu tinha capacidade financeira para sustentar o meu filho em qualquer situação. Isto é importante. Muita gente não olha para isso. Eu olho para dois aspectos. Tem a capacidade financeira, mas tem a capacidade intelectual. Exatamente. Eu quero ter tempo para criar, quero ter tempo para orientar esta criança e não deixar a criança com babá, por exemplo. E ter várias outras questões que conseguimos olhar. Olha, eu quero que a educação do meu filho seja desta forma. E eu tenho condição de prover isto. Então, e não simplesmente, vai ser por acidente. Já não estamos numa fase em que acontece. Obviamente podem existir um e outro, mas é importante planejamento. Exatamente. Hoje temos muita informação. Temos. Muitas ferramentas e é uma questão de nós estarmos preparadas, informadas e devidamente munidas, né? Inclusive, por exemplo, a minha mãe, ela dá-me muito apoio. Mas se tu quiseres ter um bebê agora, estás no meio do teu doutoramento, tu podes ter o teu bebê, eu vou levar, eu vou cuidar. Mãe, eu não quero que alguém cuide por mim, eu quero ter tempo para fazer isso. Pois. Mas também tem a questão de viagem. Neste momento a minha residência está entre 2 países. Pois. E se eu tiver uma gestação, por exemplo, neste período, envolve colocar a criança em várias condições que eu não quero que ela passe. Sim. Por exemplo, a mãe tem que viajar agora porque tem atividades fora. Eu vou carregar o bebê, mas eu tenho que estudar lá. Como é que eu vou fazer? Vou deixar o bebê com quem? E lá não tem a mesma estrutura. Não é a mesma estrutura de apoio aqui. Então, é um plano que tu preferes adiar para é interessante, porque o que está a acontecer é tu adiaste este plano, agora estás concentrada na tua formação, não tens que estar no meio de uma situação muito difícil, que é deixar filho, sair. Eu acredito que seja muito complicado. Eu respeito muito as mães que conseguem fazer isso. Eu tenho colegas também que já passaram por isso e é complicado.
Então, tenha as metas claras e quando chegar, tanto que eu disse, olha, quando chegar a fase da maternidade, vão ver-me grávida todos os anos. Porque eu quero muitos bebés. Muitos filhos? Quero muitos filhos, mas vai ser assim, cronometrado e vai chegar uma altura que eu vou só dedicar-me à maternidade e nessa altura vai ser assim, todos os anos. Até chegar à fase que eu quero parar. Uau. Interessante. É uma estratégia interessante. Cada coisa no seu tempo, né? Assim como organizaste. Isso. Muito bom. Jo, houve uma altura que eu trabalhava e pronto, graças a Deus eu sempre tive bons empregos. E eu me lembro que quando eu ia trabalhar, os meus colegas olhavam para mim e diziam: Lima, tu assustas os homens. Porque tu aparentas ser uma mulher muito forte que não precisas de nenhum homem para sobreviver. Porque às vezes a interpretação é essa, que tu precisas de um homem para sobreviver. Se bem que não é bem assim. Não. Tu precisas de um companheiro, não um homem para sobreviver. Tu, Jo, eu queria saber, tu és jovem, tu és muito bonita, estás nas redes sociais. Tu sentes que os jovens da tua idade, os rapazes, têm medo de se aproximar? Tem. Porque tu és... Tem? Tem. Sério? Olha, tem. A mulher independente, principalmente a mulher independente, e não só independente, inteligente, assusta os homens. Os homens não querem que uma mulher independente e inteligente esteja no mesmo nível que eles, ou que esteja diante deles. Então, isto cria uma barreira. Principalmente se for no contexto de construir uma relação, o que acaba entrando muito em choque. E eu vejo isso não só comigo, com várias outras pessoas ao meu lado que têm a mesma posição. É muito complicado. Os homens assustam. Então, tu achas que na nossa sociedade, de uma forma geral, os homens ainda não estão preparados para lidar com mulheres independentes e inteligentes? Eu acho que sim, porque primeiro nós confundimos alguns termos. Por exemplo, a questão de igualdade do género. Começa a partir daí. Mas quando nós falamos de igualdade do género, será que o homem tem que fazer tudo que a mulher faz e vice-versa? Não necessariamente. Temos que saber diferenciar e não colocar um gênero abaixo daquilo que ele pode fazer. Então, a partir do momento que o homem olha para a mulher como uma mulher super dotada de inteligência e de independência, ou seja, na percepção de alguns homens, ela é capaz de fazer de tudo na sua vida e ela não precisa de alguém. E se tiver alguém, vai ser alguém para acrescentar, não para reduzir o que ela já tem ou o que ela já faz. Então, será que o homem está na condição de fazer isso ou não? Eis a questão. Eis a questão. Eis a questão. Porque assim, uma mulher muito bem estabelecida sabe o que quer. Com certeza. E se ela pretende buscar por um parceiro, não vai buscar por um parceiro para reduzir as suas habilidades, as suas capacidades e tudo mais. Vai ser para complementar. Então, esta busca também tem que se ver até onde vai a busca da mulher e onde o homem que está lá à espera consegue criar alguma expectativa ou não. Porque tem aquele dilema, por exemplo. A mulher trabalha, tem um emprego, tem um salário extremamente alto e o homem pode até trabalhar ou pode ter algum negócio, mas o salário não é assim tão alto. Como é que pode ser a construção de um lar nesses trâmites? O homem está preparado para a mulher prover? A última palavra da casa de quem é? Então vem aquele dilema. A última palavra culturalmente dizem que sempre é do homem. Sim. Mas eu acho que tem que existir comunicação dupla. Independentemente de quem ganha mais. Tem que ter uma capacidade de comunicação e decidir as regras da casa, de forma mútua. Mas, por vezes, não é bem assim. E mesmo se nós vemos o inverso, o homem é o provedor e consegue ter a capacidade de aquisição mais alta, por vezes a última decisão é dele. Mas há situações em que a mulher consegue ter a sua voz, quando existe uma boa comunicação. Mas se nós conseguimos interpretar no inverso, por vezes entra em atrito. Entra em atrito. E mesmo a questão de comunicação. Nós falamos, por exemplo, sobre a questão das mulheres que estudam muito, sim, que leem livros, que conseguem estar atualizadas em vários temas da atualidade.
como é que estas mulheres podem encontrar alguém que não faz isto e manter uma boa comunicação? Será que eu seria capaz de me envolver com alguém que não foi para a escola? Será? Então, às vezes não é a questão de comparar ou etc. É a questão de manter o nível de comunicação. Porque eu tenho que estar em concordância com o mesmo nível de comunicação com o meu parceiro e vice-versa. Porque por vezes o meu nível de comunicação não atinge aquela pessoa que está ali. Não por discriminação ou qualquer coisa, mas é porque o meu nível de comunicação já envolve outros horizontes, olhar para outras perspectivas que se calhar aquela pessoa que está ali não consegue perceber, ou pode olhar sempre como ofensa, sempre que eu chamo a atenção, mas por vezes não é ofensa, é a questão de percepção. É verdade, este é um dilema. Este é um dilema. Eu vejo muitas mulheres em conversas mesmo lá, nas conversas corrente com algumas mulheres, alguns debates que eu acompanho nas redes sociais. Existe muito eu diria que é de certa forma um preconceito quando uma mulher tem uma posição superior à do homem, quando uma mulher ganha mais, quando ela questiona, é logo conotada como sendo arrogante porque ganha mais. Quando ela quer participar ativamente de uma conversa ou de uma decisão da casa, mas eventualmente se ela não estivesse nesta condição de ser a pessoa que tem melhores condições financeiras, seria uma outra interpretação, que não respeita o marido, que é arrogante. Então, aí o problema é da outra pessoa, na verdade. É o caráter da própria pessoa, que não é aberta a esta comunicação que tu estás aqui a mencionar. É um desafio esta questão da independência da mulher. E depois acaba englobando também famílias, né? Por exemplo, se eu me envolvo com alguém, eu não me envolvo só com esta pessoa, eu envolvo-me com a família toda. Principalmente no nosso contexto aqui moçambicano, africano, nós casamos as famílias. Não são apenas duas pessoas. Então tem que encarar a sogra, tem que saber como é que os hábitos de cada família se comportam. Eu há dias estava a conversar com uma amiga que tem um marido que viveu fora há muitos anos e ela diz que o marido lava a louça em casa, cozinha, mas quando a sogra vai lá e vê o filho a fazer aquilo, fica escandalizada. Mas para o filho é super normal, para ele é pacífico. Exatamente. Mas é exatamente isso, a questão da família, como gerir estas situações que são culturais, né? Isso. Que a sociedade não está habituada a ver o homem numa posição supostamente de mulher, ou a fazer atividades domésticas que são supostamente de mulheres. Mas o mundo está assim, né? As coisas estão numa dinâmica em que a mulher também tem que trabalhar, a mulher está a evoluir. Isso é positivo, na verdade, não é, Jo? Eu acho que é positivo, mas precisamos reeducar a sociedade. E esta reeducação parte de casa. A partir do momento que nós instruímos as pessoas que estão à nossa volta, em casa ou no ambiente de trabalho, estamos a educar as pessoas indiretamente à nossa volta e depois aquilo vai evoluindo. Mas realmente é positivo. Eu fico feliz. Hoje eu vejo muitas mulheres moçambicanas a ocuparem posições fantásticas. Temos muitas mulheres inteligentes. Verdade, muitas. Conseguimos ver várias questões de competitividade no âmbito profissional em que a mulher se destaca. Então, olhar para estes horizontes e ver que, puxa, a mulher conseguiu batalhar por este lugar, hoje tem um reconhecimento incrível, e será que ela vai deixar isto morrer por conta de um lar ou por conta de uma relação? Não necessariamente. Tem que existir um equilíbrio de fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível sem deixar que o seu potencial seja subvalorizado. É verdade. Pois é, Jo, tu saíste de Nampula já há alguns anos. Mantens amigos de infância aqui em Maputo. Como é que é a Jo amiga? Tu tens muitos amigos, és uma pessoa de muitas amizades. Fala-nos um pouco disso. Sou uma pessoa de poucas. É assustador para algumas pessoas, mas eu tenho poucos amigos. Mas olha, eu vou explicar 2 aspectos importantes quando nós definimos a nossa amizade e o ambiente que nós queremos estar inseridos. Nós somos moldados pelo ambiente em que nós estamos, isto é fato. Muita gente pode dizer, não, isto é variável. Não, nós somos moldados
pelo ambiente que nós estamos. E a partir do momento que nós temos amizades que já não vão de acordo com os nossos princípios ou com os nossos hábitos e costumes, temos que avaliar até que ponto esta amizade deve fazer parte ou não. Não é necessariamente imperioso que a gente pare de falar com as pessoas. Podemos continuar, mas manter o nicho de amigos, temos que saber fazer um bom discernimento. Então, neste momento, os meus amigos mais próximos possíveis são poucos, acho que no máximo 5. E dentro deste grupo, nós temos pessoas que têm algo em comum, que eu foco, por exemplo, eu coloco este ponto como uma prioridade. Temos outras qualidades, obviamente, que envolvem o caráter, etc. Mas o foco, a persistência com que batalha-se para alguma coisa e a necessidade de estar em constante aprendizado. Isto para mim é muito importante, porque imagina, se eu tenho a ambição de estudar agora, fazer um mestrado, fazer um doutoramento, se todas as minhas amigas ou amigos não têm pelo menos uma pessoa que também tem esta ambição ou que faça alguma coisa semelhante, a probabilidade de eu não segurar este foco e correr atrás é muito alta. Mesmo na questão do negócio, etc. Então temos, como se diz, tubarão anda com tubarão. É assim. Se nós temos uma ambição, queremos carregar isso para a nossa vida pessoal, profissional, temos que saber mensurar qual é o ambiente e qual é o tipo de amizade que nós queremos ter conosco. Porque isto influencia positiva ou negativamente. Há muitas amizades que podem levar a nossa vida para baixo. Para baixo. E isso também conta no fator profissional. Pois. Colega não é amigo. Pode se tornar, sim, mas é importante também fazer uma diferenciação até que ponto tens um colega e até que ponto tens um amigo. Porque as tuas metas podem ser as metas do teu colega também. E até que ponto existe uma possibilidade de alguém assimilar aquilo de uma forma pacífica e não como competição. Então, tem que se também perceber até que ponto nós conseguimos diferenciar isso para podermos progredir da melhor forma possível, sem tumultos, sem impasses, mas também para percebermos quem nós queremos à nossa volta e quem partilhamos as nossas intimidades, os nossos momentos de fraqueza, quem realmente puxa por nós quando nós estamos para baixo. Então, é muito necessário nisso. E olha, nesta particularidade eu segui o meu pai. Meu pai tem poucos amigos. Eu vi, desde a minha infância, o meu pai é uma pessoa muito fechada. Ele tem poucos amigos, mas os poucos tornaram-se irmãos. São amigos de todas as horas, que quando tem algum problema, alguma situação, ele está ali. Poucos de bons. Isso. Então, foi um ensinamento do meu pai que até hoje faz sentido. Tu falas muito sobre o teu pai, os ensinamentos que tu tiveste. Tu achas que os pais têm um papel fundamental naquilo que os filhos se tornam um dia? Com certeza. Com certeza. Eu consigo ver uma diferença nítida de algumas pessoas que não tiveram pai presente na sua infância ou no seu processo de criação. Algumas pessoas tiveram mãe, mas não pai. E é um déficit que faz muita diferença. Porque, principalmente para a mulher, como se diz, por vezes o filho é amigo da mãe e a filha do pai. Sim. Então, ao moldar a personalidade de um filho, este desequilíbrio entre pai e mãe, nós conseguimos ver até que ponto a personalidade segue alguma perspectiva ou alguma direção importante ou não. E, por exemplo, para o meu caso, eu tive o meu pai ativamente. Houveram fases que o meu pai teve que ser pai e mãe também, por conta da deficiência que eu tive da minha mãe. Em determinadas fases, e ele conseguiu compensar, e compensou bem. Não só na educação familiar, mas também no processo de moldar a personalidade como ser humano. Então, isto faz uma diferença muito grande. E vou já apelar para quem tem filho, principalmente aos homens, porque existe muita questão de fazer um filho e não assumir a paternidade. Exatamente. Porque isto depois impacta a vida desta pessoa, a vida toda.
E a paternidade não é só pagar as contas. Não é só pagar as contas. É importante mencionar Hoje isso. eu tenho referências do meu pai, porque ele participou na minha educação. Se ele não tivesse participado, muito provavelmente eu não teria bases. Ou poderia estar aqui a contar alguma coisa, mas não baseada na minha experiência. Não baseada nos ensinamentos que eu carreguei. Pois. Eu lembro, por exemplo, no dia, quando eu fiz o exame de admissão para medicina, geralmente são 2 disciplinas, química e biologia. O primeiro exame que eu fiz foi o de biologia, e eu estava no meu período menstrual. E passei muito mal no dia que eu tinha o meu exame, e quem levou-me de carro para a universidade foi o meu pai. E eu passei muito mal naquele dia. E ele entendeu, ele percebeu que eu estava naquele dia, ele tentou fazer de tudo para eu poder estar bem e fazer o exame. Até a porta da universidade eu cheguei, tive vômitos, passei muito mal naquele dia. Provavelmente uma junção de ansiedade e os hormônios também. Pois. E ele olhou para mim, ele disse: respira, eu estou aqui contigo, eu vou ficar aqui fora até tu saíres. O meu pai ficou fora da universidade. Eu fiz o exame de admissão com cólicas, com vômitos e tudo mais. Saí e meu pai estava lá. Eu, quando saí, eu vi ele assim a sonecar. Eu olhei e disse: meu pai. Por isso que eu tenho esse sentimento. É tudo que ele já construiu até hoje para moldar a pessoa que eu sou. Então não tem como. Pai, e eu quero que os meus filhos também possam ter um pai presente. Porque não adianta ter um pai nome. O pai tem que participar. E não vais aceitar menos daquilo que o teu pai te deu. Não vou aceitar menos do que o meu pai me deu. Porque se for para aceitar menos, prefiro não ter. Não tem. É tão bonito. É muito bonita essa relação que tu tens com o teu pai, aquilo que tu falas. É muito giro. Não, eu fico impressionada porque eu não tive esses momentos e eu acho que todas as meninas deveriam ter, né? Como dizem que o pai é a primeira figura masculina que nós temos acesso, né? É o herói das meninas. Então, claro, eu tive o meu pai até uma determinada idade. O meu pai faleceu há mais de, por aí, há 25 anos. Então, o fato de eu perceber que há mulheres como tu e outras que tiveram essa figura paterna, digo, super presente. Porque também há histórias muito tristes de pais que fazem, que abandonam, que não estão presentes, que têm vários filhos espalhados e não conseguem dar conta da educação. Então é muito bom ver pais que fazem filhos e conseguem estar aí presente, assumem todas as responsabilidades, não só financeiras, mas também a responsabilidade de estar lá como pai, dar assistência, educar, apoiar. Então isso é muito bom. Teu pai está de parabéns. Muito. Obrigada. Está de parabéns. De certeza que ele vai ouvir e vai ouvir muito bem. Como é que ele se chama? Paulo. Senhor Paulo, parabéns. Fez um excelente trabalho com as tuas filhas. Aliás, eu já tive a Nina aqui também, ela que é uma mulher muito inteligente. Vocês as duas realmente, olha, são... Acho que qualquer pai e mãe fica orgulhoso de ter filhas como vocês. Jo, uma outra pergunta que eu tenho aqui, curiosidade. Normalmente, ou de uma forma geral, as mulheres, quando são muito bonitas, de certa forma são primeiro rotuladas, até tu provares o que tu vales. Já tiveste alguma situação dessas que as pessoas olham para ti e dizem: ai, mas uma menina bonita que está a tentar fazer alguma coisa? Sim, inclusive há pessoas que cruzam comigo num ambiente informal e não sabem que eu sou médica. Não sabem que eu ocupo algumas posições que eu ocupo e não sabem do meu perfil académico e simplesmente rotulam mais uma mulher bonita. E por vezes isto deixa um pouco a desejar, porque temos que provar, temos que estar em constante tentativa de aceitação de que a mulher bonita pode ser mais do que uma mulher bonita. Tanto que hoje em dia até tento conversar o máximo possível com as pessoas para poder perceber até que ponto as pessoas conseguem raciocinar e discernir o que é que vem por trás da beleza. Porque assim, depois de 3 minutos de conversa com alguém, consegues perceber o que é que está por trás. Com certeza. Mas isto também tem o lado negativo, porque nós temos muita mulher bonita fútil. Acho que a Lima consegues perceber isso que eu digo.
porque temos muita mulher ainda, infelizmente, que dá valor a certas coisas que, não digo que não sejam importantes, mas é importante investir no conhecimento. O ato de comprar um livro e ler, um simples livro pode mudar a mente, pode mudar a nossa forma de agir, e isto também deve ser priorizado independentemente da mulher querer priorizar uma roupa de luxo, uma carteira de luxo, querer mostrar para a sociedade que está sempre bem bonita, mas eu acho que o maior investimento é no conhecimento. Esse ninguém vai tirar. Ninguém tira, jamais. Podem tirar tudo, mas isso é nosso. Isso. Então já houveram muitas situações que eu olhava e dizia, mas ela é bonita, mas o que é que ela faz? Como assim, o que é que eu faço? Mas tem alguma profissão? Claro que sim. Então, depois a pessoa vai e pesquisa e diz, uau, afinal faz isso tudo. Então fica não assim. É só um rosto bonitinho. Fica assim, não. Tanto que eu acho que a primeira impressão é que vale, sim, porque está ali o exterior, mas é importante nós sabermos conversar com alguém, sabermos interiorizar o que é que a pessoa traz de si, como essência e como conhecimento também. Mas depois de 3 minutos de conversa tem que dar mais alguma coisa. Tem que ter. Aliás, a beleza não é para toda a vida. Não é para toda a vida. Principalmente para nós mulheres, dizem que tem validade, né? Em algum momento acaba e temos que ter outros valores e outras habilidades que nos... E sobre este ponto, começa desde cedo. Eu vejo muitas mulheres com oportunidades brilhantes de estudar, de investir num trabalho condigno e não fazem. E tem ali a juventude, falo da juventude, principalmente a juventude intelectual, porque a concentração que nós temos agora, daqui a 10, 20 anos é diferente. Pois. A concentração para estudar, para investir em alguma coisa. Não digo que todos devem ir à faculdade, mas se há possibilidade de ir, por que não? Por exemplo, eu vejo muita gente que eu questiono isso, a possibilidade de estar ali um pai ou uma mãe a investir na formação e a pessoa simplesmente tranca a universidade. Eu condeno isso. Eu, em particular, não aceito. Não acho que seja o melhor percurso. Identifica o curso, porque nós todos temos alguma área que nos identifica. Com certeza. Tem ali a formação e não é só o papel. Hoje em dia muita gente confunde o empreendedorismo com a questão de ter que desistir da faculdade. A faculdade molda-te para a vida também. Não é só um papel, não é só um certificado. É para moldar para a vida, é para nós sabermos resolver problemas da nossa vida, sabermos dar importância a diferentes ferramentas que a faculdade traz. Então, ter a oportunidade de estudar e não estudar, eu acho que é um erro muito grande. É verdade. A escola é uma daquelas ferramentas poderosas. Aliás, nós, infelizmente, naquilo que se refere a mulheres, ainda estamos numa situação de desvantagem. Temos muitas raparigas que desistem da escola muito cedo, muitas raparigas que casam-se muito cedo, algumas porque é um casamento forçado, outras por imaturidade, outras porque não têm uma referência à sua volta, né, diferente, senão de uma mulher que casou-se aos 18 anos, fez filhos, vai a machamba, cuida de casa. Então, estas referências que eu tento trazer aqui no podcast é mesmo para mostrar às mulheres, às meninas, em todos os cantos deste país, que é possível. Que é possível elas fazerem muito mais, que é possível elas irem muito longe. A Jo está aqui, saiu de Nampula, está a fazer um PhD, um doutoramento na Bélgica, não é? A presidente do parlamento é da ilha de Moçambique. Uau! Veio de uma família humilde, começou de baixo. Existem várias mulheres no mundo dos negócios, no mundo corporativo, a fazerem coisas incríveis. E este é um dos propósitos do podcast, é mesmo trazer essas histórias para mostrarem, para servirem de referência, para inspirar outras mulheres a fazerem muito mais. Porque, de facto, nós somos capazes de fazer muito mais. Então, eu quando converso com mulheres como tu, Jo, fico extremamente feliz. O podcast tem me dado esta
esta oportunidade de conhecer histórias inspiradoras. A cada episódio eu saio daqui enriquecida em termos de conhecimento, muito mais inspirada. Agora, com todos esses diplomas que tu tens, eu estou aqui a pensar a Lima. Então, aquele mestrado que está aí. Tá para o próximo ano, né? Sempre para o próximo ano. Se precisares de alguém para puxar por ti, estou aqui. Por favor. Não, mas vai sair. Vai sair. Não, realmente, não, eu sempre quis primeiro trabalhar, para depois decidir em que área eu faria o meu mestrado. Porque, no meu entender, ou por outro, aquilo que eu sempre quis era fazer um mestrado que fosse de acordo com a área que eu realmente queria trabalhar. De atuação, nesse exatamente. E quando eu me formei, eu escolhi o curso assim de uma forma aleatória. Não foi porque eu identifiquei exatamente uma vocação. Eu escolhi o meu curso numa área segura, né? Fiz gestão e administração de empresas. Eu sempre gostei de negócios. Fiz, mas com o passar do tempo eu estou a experimentar outras coisas. Estou a tentar perceber exatamente onde é que eu quero acabar. Isso. É importante. E então, próximo ano sai, sim. Sai. Com certeza, com certeza. Próximo ano vamos fazer uma retrospectiva, né? Vamos. Meu Deus, isso está gravado. Está gravado. Agora não tem como. Mas não, vou fazer, tem que fazer. Muito bem, Jo. Mas eu vejo também aqui na tua biografia que és membro da Associação de Médicos Artistas e Escritores de Moçambique. Conta-nos lá o que é que esta associação faz e o que é que te levou a te integrares a ela? Nós temos esta associação em Moçambique já há algum tempo. Não recordo qual foi o ano da fundação, mas já tem por aí mais de 10 anos de fundação. E tem como principal objetivo impulsionar a classe médica em áreas como literatura e arte. Porque identificou-se muita gente que exerce a medicina que tem alguma habilidade complementar. Alguns que pintam, alguns que cantam, alguns que declamam poesia, alguns até que escrevem livros. E houve a necessidade de fazer uma associação para poder unir estas pessoas, porque têm em comum a medicina, mas todo médico, nós temos um ditado que diz: quem só sabe medicina não sabe. Né? Então, apesar de termos a área de medicina como base, temos outros horizontes para poder atuar. Então, isto foi fundado e neste momento tem membros da associação e tentamos sempre fazer anualmente alguns encontros, algumas atividades culturais e colocamos todos os médicos a desempenhar as atividades. O que acaba sendo interessante. Mesmo a questão dos lançamentos dos livros. Hoje em dia temos muitos médicos escritores, temos muitos médicos poetas também, artistas plásticos também que atuam, e acaba por ser uma forma também de identificar pessoas que atuam na mesma área, que estão no mesmo ramo e de alguma forma levar a cultura mais além para a classe médica. Atenção que esta associação já existe em outros países, Portugal, Brasil, e já tem uma associação dos Palopes também, inclusive Moçambique este ano foi convidado, acho que em novembro terá algum evento agora, que vai unir alguns médicos que têm algumas áreas, para poder também perceber até que ponto isto pode ir mais além, né? Porque temos que ter também em conta o nosso papel social, até que ponto podemos usar a arte em prol da sociedade, em prol também dos nossos pacientes, o que acaba sendo muito bom. Muito bom, interessante. Já estamos quase no fim da nossa conversa. Já estamos quase no fim, mas eu estou muito feliz. Eu também, muito feliz. Foi uma conversa muito agradável. Né? Eu adorei e saio daqui muito inspirada, confesso. Que bom. Depois eu te digo quais são os resultados, mas saio daqui muito inspirada. Muito inspirada. Mas antes de fecharmos, eu quero que tu deixes uma mensagem para as mulheres. A tua câmera é aquela. Tá. É algo que te vem mesmo, aquilo que tu observas na nossa sociedade, aquilo que tu achas que a mulher tem que ser, que tem que fazer, aquilo que tu gostarias que a mulher fosse. Bom, acho que já falei tanto. Falaste de certa forma, mas algo que me vem sempre: mulheres, meninas, sejam independentes. Invistam no vosso conhecimento. Isto ninguém vai tirar.
A partir do momento que nós investimos no nosso conhecimento, nós investimos no nosso desenvolvimento e moldamos o ambiente à nossa volta também. Sem imposição, sem seguir o que a sociedade impõe, mas acreditando no nosso potencial e correndo atrás do nosso potencial, porque nós temos muito potencial e temos muita coisa para mostrar ao mundo. Então invistam. Se tiver que estudar, trabalhar, façam. Porque não é perda de tempo. Façam isso. É verdade. Investir em nós nunca é perda de tempo. É o melhor, como bem dissemos, né? É algo que ninguém nos tira, né? É nosso. Ninguém tira. Sempre. E há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Há brincadeiras que a gente vê, por exemplo, na adolescência, uma fase, pós-adolescência, fase adulta. Há tempo para tudo. Mas saber separar o tempo e a prioridade faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Há dias eu vi uma caixinha de pergunta, por acaso comentei até com a minha convidada do episódio anterior, mas eu reitero isso porque fiquei realmente muito preocupada. Uma jovem com 20 anos, 20 e pouco, que perguntava, pedia um conselho, na verdade, porque ela tinha recebido uma bolsa, tinha a oportunidade de estudar fora, mas estava numa relação. E ela não sabia o que fazer, estava indecisa. Então, esse tipo é complicado. Quando a pessoa tem essa dúvida aos 20 anos. É muito cedo para tomar, às vezes, decisões que impactam toda a vida. E é isso, é olhar para o propósito. A formação dela, neste momento, é prioridade. Porque depois as oportunidades não voltam. Não voltam. Por vezes, esta questão, eu vejo muita gente que perde bolsas de estudo e a oportunidade não volta. E muitas vezes as bolsas têm faixas etárias, têm idades que limite, né? Para tu acederes às bolsas. Então, eventualmente, aquela bolsa era para a faixa etária dela. Ela já não terá a oportunidade de ter uma bolsa. Exatamente. Depois de passar determinada idade. Então, de facto, é muito importante as meninas perceberem que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E não há necessidade de correr. Às vezes as pessoas romantizam muito os casamentos. O casamento não é novela. Não é novela, é vida real. Onde e quanto mais maduros nós somos para o casamento, melhor ainda. Obrigada. Melhor ainda, porque não é mar de rosas, não é. Estou aqui casada há anos, eu sei o quão a maturidade é importante. É importante. É muito importante termos maturidade, não é? E dia após dia são novos desafios que o casamento tem. É verdade. E quanto mais problemas, mais as pessoas também descobrem a sua capacidade de resolução dos problemas. Então, se a mente não está madura, como é que vai resolver um problema? Pois, exatamente. É verdade. Então, meninas, olha, estudem, trabalhem, invistam no vosso conhecimento. Meninas moçambicanas, meninas africanas, meninas de toda parte do mundo, invistam no vosso conhecimento. Vocês têm potencial. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo, exatamente. Jo, queres dizer alguma coisa que eu não tenha te perguntado? Não, basicamente gostava primeiramente de agradecer. Acho que este podcast traz uma capacidade de comunicação com diferentes nichos e também traz ensinamentos para várias pessoas. Mesmo aquela pessoa que acha que sabe tudo, vai aprender alguma coisa neste podcast ou vai interiorizar alguma informação importante. Então gostava de felicitar a Lima. Obrigada. E a toda a equipa que está aqui, porque vale muito a pena. Moçambique estava a precisar de um podcast assim, e lembro que na altura, quando o podcast começou, foi uma das pessoas que mandei também uma mensagem a felicitar. Sim. Vejo agora a evolução. Uau! O podcast está muito evoluído. Tem uma maturidade, mas também consistência, que eu acho que é muito importante. E trazes aqui pessoas que realmente têm informações chaves para poder orientar, principalmente a comunidade mais jovem, que às vezes precisa de orientação e poder ver alguma direção por onde seguir. Falamos no contexto das mulheres e conseguimos ver várias mulheres que representam a nossa bela a comunidade moçambicana e assim em diante. Nas diferentes áreas. Nas diferentes áreas. É verdade, Jo. Eu por acaso estive a refletir muito sobre isto esta semana, porque chegamos aí a certos números de seguidores
que me fez refletir. Eu até escrevi um post na minha rede social, numa das minhas redes sociais, em que eu fazia mesmo essa reflexão que o podcast para ela está a crescer de forma muito coerente, muito responsável e muito alinhado àquilo que é o propósito desde o início. Isso. Nós nunca desviamos daquilo que é o nosso propósito inicial. Sempre estivemos ali muito, muito conscientes da nossa responsabilidade, da responsabilidade dos conteúdos que nós colocamos, o impacto que queremos criar. E eu tenho o mesmo sentimento, Jo. Eu acho que é algo que faltava, ter essas conversas profundas, sem pressão de tempo, sem pressão de agenda, que nós falamos, inspiramos mulheres, falamos de temas de forma detalhada, trazemos aqui mulheres de várias áreas, com várias experiências, várias perspectivas, partilhamos histórias, partilhamos conhecimentos. A experiência da Jo serve como referência para determinado número de mulheres, a experiência da Lima, da Francisca, da Joana. Enfim, esta comunidade que se está a criar a nível do podcast tem sido algo que me deixa muito orgulhosa. E eu sou muito grata por todas vocês que vêm aqui deixar o vosso contributo. Sou muito grata a todas as pessoas que seguem, porque tudo isso são sinais que nos deixam felizes e também com mais energias para continuarmos, porque tu estás aqui, tu viste o processo, né? Não é algo, as minhas convidadas anteriores até estavam a dizer, Lima, parece tudo tão simples, mas não, isso requer tempo, requer dedicação, requer uma equipe, requer investimento. Então todo esse esforço financeiro, esforço em termos de pessoas e de várias outras formas de esforço que é colocado, vale muito a pena quando nós percebemos que as pessoas gostam, né? Que está a ter impacto. E quando recebo mensagens de pessoas de vários cantos deste país a dizer, olha, aquele podcast impactou-me desta forma. E as pessoas, de uma forma geral, muitas vezes não têm acesso a algumas mensagens, mas eu, quando leio, eu fico... a Lima vale a pena. Que bom. Então, fico feliz quando vocês também têm esta percepção do outro lado, né? Do outro lado da tela, digamos assim. Sim, com certeza. Meus parabéns. Obrigada. Continua assim firme, que ainda vai muito longe este podcast. Com certeza vai. Obrigada mais uma vez, Jo, pelo teu contributo, e eu espero que estejas aqui em fevereiro para o aniversário do 2º ano. Sim, qual é a data? Depois vamos falar. Depois falamos. Depois falamos, mas faço... É um evento, olha, eu já estou aqui a fazer publicidade do evento, já estou... Sim. As minhas colegas só olham para mim, é que deste ano foi tão bonito, sabe? Eu vi por acaso, né? Vi pelos vídeos, não estava, mas vi por acaso, foi muito. Sim, então estou muito animada para o segundo. Eu nem íamos fazer o segundo, na verdade. Era só merece, para celebrar todos os o anos, primeiro tem que ser norma. Agora, olha, as convidadas do 2º ano que já tínhamos começado a gravar, disseram, nós também queremos, então pronto, vamos a isso. Tem que ser, merece. Merece. E cada ano são novas pessoas, mas também nova visão. Exatamente. É uma forma de renovar o podcast, renovar esta energia toda. Acho que vale muito a pena. Sim, e agradecer também. E estaremos todas, com certeza. Temos que estar. Obrigada. Obrigada, Jo, mais uma vez. Obrigada a todos vocês por nos acompanharem neste episódio com a Jo Karina. Eu acredito que vocês gostaram, se inspiraram. Eu saio daqui com a alma, o coração preenchido, muito inspirada, muito motivada a fazer várias outras coisas na vida. Não se esqueçam, não saiam daqui sem se subscreverem no nosso canal no YouTube. Isso significa muito para nós. É um reconhecimento também de todo o esforço que nós temos estado a fazer aqui neste projeto, a equipe que tem estado a trabalhar por detrás desse projeto, todo o investimento que nós fazemos quando nós sentimos que vocês estão aqui presentes, recebemos o vosso calor, o vosso feedback, sentimos que vocês estão a seguir. É uma forma de nós percebermos que realmente vale a pena. Então não saia sem subscrever aqui ao canal, seguir as nossas plataformas digitais, todas elas. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no TikTok, também estamos a crescer muito bem no TikTok, e podem nos escutar através do Spotify. Muito obrigada e até a próxima.